E aí, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aí ao Instituto de Cinema. Hoje com mais uma live aí incrível que a gente vai fazer. Hoje é uma live incrível mesmo, que a gente vai falar com a Elisa Tolomelli, que é uma super produtora, produziu Cidade de Deus, produziu um monte de filme bacana e vai contar pra gente aí um pouco dessas experiências ao longo da sua carreira. É uma daquelas lives históricas que a gente vai fazer aqui na escola. Uma honra muito grande fazer uma live com ela. Estou esperando ela entrar aí, né, e pedir pra gente para bater esse papo. Para quem não conhece a Elisa, né? A Elisa Tolomelli, ela fez muitos filmes importantes. Olha ela aqui, vamos chamá-la. Peraí, faz. Muito bom. É... Peraí, aguardando um pouquinho. Elisa, oi Elisa! Deixa eu enquadrar aqui direito esse negócio. Tudo Olha, bem com você? olha o que tem ali. Oh, meu Deus, olha só o pôster! Uau, que legal! Para quem não sabe, vamos começar falando aqui, né? É um pôster do Manobra Radical. O Manobra Radical, que é um filme que você dirigiu, acho que no Sim, início dos anos 90, não foi isso? sim, 91. Uau, olha só, hein? E lá, Naquela vou botar época, vou entregar um pouco, né, a idade aí. Naquela época eu colecionava a revista Fluir e pegava muita onda, né? E aí tinha essa coisa de, pô, porque tinha uma energia do surf naquele momento também no Brasil, né? Que a gente vinha ali dos anos 70 e 80, que foram fortíssimos pro surf brasileiro, né? E aí né? você fez um filme sobre um surfista. Conta como Legal. é que é isso, né? Eu vou te contar como é que surgiu Manobra Radical. Que, aliás, já Ok. divulgou o filme. Gostou, pelo menos, assim? Gostou? Pô, eu era adolescente, né? Olha lá, a Simone falando que também, ó, colecionava fluido. Vai ter um monte de gente. Eu remasterizei o filme. Você vai ganhar uma cópia Oh, remasterizada. oh, que honra! Que legal! Eu vou botar no envelopinho, vou mandar para sua casinha para você ter. Ficou lindo ele agora. Porque o que acontece aqui? O que aconteceu com Manobra Radical? Eu fiz um filme, meu primeiro longa-metragem, um filme chamado A Menina do Lado. Uhum, A Menina do Lado era onde a gente descobriu a Flávia Monteiro, era a história de um jornalista de 40 uhum. anos que se apaixonava por uma menina de 14. Foi um estrondoso sucesso na época, no final dos anos Ó, 80. E eu, para divulgar o filme, eu botei a Flávia Monteiro debaixo do braço, que tinha 14 anos na época, e saí divulgando. E eu falei, bom, onde é que eu vou divulgar o filme? Uma das coisas que eu fiz para divulgar o filme foi em campeonatos de surf, para divulgar o filme ali. Subia no palanque, apresentava a Flávia, fio-fio, pateta. Aí eu comecei a ver que o Menina do Lado, que era a história de um cara mais velho com uma menina mais nova, eu achei que o grande público da gente ia ser os homens mais velhos, o pessoal mais velho, não, foi uma garotada de público. Eu falei, gente, a gente não tem filme para essa faixa uhum. etária. É, não Então, e eu tinha. campeonato de surf, aquele monte de patrocinador, eu falei, eu acho que eu posso fazer um filme que eu vou conseguir patrocínio para fazer um filme Claro. para essa garotada. Então, a ideia do Manoma Radical surgiu do lançamento do Menino do Lado, de ocupar um espaço que o cinema brasileiro até hoje não tem, que Não é tem. espaço de adolescente, né? Não, concordo, concordo. Você tinha... Agora teve um ano passado, outro ano, mas não é uma. Não é fortemente explorado, né? Assim, a gente não tem, não sei porquê, na verdade. Então, naquela época, eu falei, vou fazer um filme para essa galera, né? E foi ótimo, aquele filme Sim, foi bem bacana. sim. Vai ganhar. Olha, eu me lembro bem do filme, né? Porque, como você falou, na época a gente não tinha nenhuma grande referência, né? Tinham poucos materiais de audiovisual sobre surf, uma vez em quando alguma coisa na televisão. A Fluir tinha um papel fundamental, como a Bis tinha para música também antes da MTV, né? A revista Bis, você tinha. Fora do filme na época. Ah, olha só, que legal. Pois é, e, pô, tudo que um surfista queria era ter um pôster da Fluir no armário. Era E,
aquela marca de camiseta também, Ah, tinha muito, tinha tinha Pacalô, uma delas tinha muita. patrocinada. Eu fui lá naquele pessoal e consegui, eu não tive dinheiro de incentivo, nada. Eu captei o recurso só na iniciativa privada naquela época. Olha E eu só, primeiro filme, né, assim. Então, eu acho que foi bom. Comecei a que aprender. incrível, Eu, na que incrível. verdade, vou contar um pouquinho aqui para vocês, que eu sou uma produtora que tive uma trajetória meio assim. Por exemplo, eu tenho uma formação musical, eu sou música, Uhum, sou formada em piano clássico, e aí aprendi a tocar guitarra, violão, flauta transversa, percussão. Eu era da música. Meu contato com a arte veio através da música, e não através do cinema. uhum, Eu sou da cidade do uhum. interior, não tinha direito, os filmes não chegavam meio lá, aquelas coisas. E eu fui pela música e tal, até cair no cinema, e aí bandiei pro lado do cinema, larguei a música, cheguei a tocar com o falso falset na época, aquela lá das calcinhas, Uau! Olha só. um breve período ali, mas enfim, tive essa experiência. E aí eu fui assistente de produção, eu fui assistente de direção, eu escrevi o roteiro junto com o Alberto do Menino do Lado, fui co-diretora, dirigi um filme, trabalhei em montagem, Uhum. arrisquei umas horas, sentei no banquinho com o Tom Jobim para ele compor a trilha sonora do Menino do Lado. Trabalhei na Uau. distribuição, na exibição e toda essa variedade. Teve uma hora assim que eu estava em crise existencial porque meus amigos tinham profissões definidas e eu não tinha. Eu já tinha feito um monte de coisa, mas eu não era nada assim, pá, né? Uau. Porque eu não sou diretora, mas também não sou roteirista, mas também não sou nada, né? Mas esse caminho assim diverso, ele me deu as minhas ferramentas, foi muito importante, porque naquela época a gente não tinha escola de cinema, assim, de produtor, não sabia nem quem que era um produtor. Claro. Eu não nasci assim, quero ser produtor de cinema. Eu fui me construindo produtora de cinema, né? Uhum. Então, hoje, essa trajetória de fazer, de ter feito, ter tido essa experiência nessas várias funções, me deu uma cancha de produção enorme, porque hoje eu sei, desde que eu tenho uma ideia até a hora que chego no cinema, eu sei todo esse percurso. E eu não sei de teoria, não, eu sei de prática. Isso faz toda a Ó. diferença, né? Aí eu caí na produção executiva com o Central do Brasil, e aí fiquei como produtora executiva durante anos, fiz Uhum. Central do Brasil, 20 filmes como produtora Uhum. executiva, e aí chegou uma hora Sim. que eu falei, bom, eu quero fazer meus próprios filmes, fazer minhas próprias Olha. ideias, colocar em prática o meu, porque nesse meio tempo, né, eu fui criando o meu Uhum. método Elisa de produção. Eu falei, então agora eu quero fazer os meus próprios filmes. Aí passei a ser Nós vamos. produtora e já 8 longas-metragens enquanto produtora. E, sim, Eu vou te agora eu tô perguntar querendo. muita coisa sobre produção hoje, Elisa. Nós vamos conversar muito aqui. É, 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 Antes de mais nada, é uma honra ter uma produtora como você, fazendo uma live aqui no Instituto de Cinema, por conta Imagina. da tua biografia. Não, sem dúvida, você é uma guerreira do audiovisual, uma mulher que teve à frente e junto de produções que marcaram a história do nosso cinema, né? Você acha que Uhum. fez produção executiva do Cidade de Deus, não foi isso também? Eu, Central do Brasil, Por Arcaica, vários filmes Olha só, bacanas. só Lavoura Arcaica, Central do Brasil, só os melhores filmes da retomada. Você estava lá, nos melhores da retomada. Muito bom, muito bom. Mas trabalhou também com diretores legais, eu queria muito conversar sobre isso. E eu comecei falando lá do seu filme como diretora, né? Que apesar de ser um filme para jovens, existiam atores como o Celso Tirrete, era um filme. Você teve uma responsabilidade ali muito grande de dirigir essa galera de peso aí, né? É verdade. Peitei ali uma coisa. Você sabe que a juventude, né? Eu com 20 e poucos anos, né? A juventude, Uhum, eu sou uma pessoa que não tenho medo das coisas. Assim, uhum, tenho medo de encarar. Então eu falo, quer dirigir um filme? Eu quero. Não tinha a minha noção. Aí fui estudar. Não, aí fui me preparar para poder dirigir, uhum. não sei o quê, Babete.
Enfim, foi Sim. porque eu não tinha não tive formação, nunca quis ser diretor, tanto é que não sou. Eu fui ali dirigir aquele filme porque tive, mas hoje vendo o filme, eu olho o filme e falo assim, nossa, naquela época eu já era produtora e não sabia. Porque todas as articulações que eu fiz, toda a captação de recursos, tudo que eu olho, Uhum. eu lembro das coisas, eu falei que eu era produtora já. Não tinha a mínima ideia que eu era produtora, entendeu? Isso eu acho que está na gente sem a gente meio saber, sabe? E aí, como é que foi isso, né? Porque você começou, mas você já começou produzindo coisas grandes, né? Como é que foi esse processo aí? O processo foi descobrindo, né? Foi apanhando, foi levando. Por exemplo, no Central do Brasil, eu tinha 5 frentes de produção em 3 estados. Como é que faz isso? Eu Uau, tive meu Deus do céu. treinamento, porque você vê o seguinte: produzir cinema, existe uma palavra importantíssima para vocês todos que estão aqui para entender isso, que é o seguinte: planejamento. Então, quando você tem um filme, quando você tem um roteiro, o que que você tem que fazer? A primeira coisa. Porque como eu não sabia, né, aquela coisa, eu não sabia dirigir, não sabia montar, montei, não sabia tocar, toquei, não sabia. Você tem que se preparar para fazer aquele negócio, tem que estudar, né? Se você não Uhum. tem idade, não tem. Hoje, então, é muito mais fácil, porque a quantidade de cursos que tem, a quantidade, né? Mas naquela época não tinha nada, não tinha nem internet. Mais curso, assim, né? Facilmente, né? Tinha universidades, mas, né? Eu sou formada em publicidade, eu não fiz cinema, fiz publicidade, né? Bom, Uhum. então, quando veio o meu primeiro filme de produção, que foi o Central do Brasil, eu parei tudo e fui estudar para ver como é que a gente ia. Eu ia para a Central do Brasil, eu e Valtinho. A gente ia para a Central do Brasil e ficava olhando aquela Central do Brasil, entendendo o que era aquela Central do Brasil, o que era a Central do Brasil. Ele entendendo como é que ele ia filmar, onde é que ele ia botar a câmera, e eu entendendo onde é que eu ia botar a Fernando Montenegro. Onde é que Sim. eu ia alimentar 150 pessoas, 400 Uau. pessoas. Então, é estudo. Como é que eu ia isso? Como é que eu ia? Como é que eu ia? Enfim, a gente pegou um carro, eu, Valtinho e a Carla Café, diretora de arte, pegou um avião, descendo em Sim, Salvador, sim. 10 mil quilômetros, procurando as locações do Central do Brasil. Não tinha um produtor de locação, tínhamos nós botando o filme na veia, procurando a Uau. locação junto, que era bom para os três, artisticamente, que às vezes o Valtinho tinha uns lugares lá, que nessa aqui eu falei assim, Valtinho, aqui não tem luz, e eu não consigo trazer um gerador. Olha aqui, ó, essa estrada, não entra gerador. Aí uma outra lá falou assim, só se eu montar um acampamento militar, porque não tem nada. Você lembra da Central do Brasil? São locações, né? E eu tinha uma equipe, e atores, eu tinha, né? Então, estudo, né? Então, planejamento, estudo, pesquisa, planejamento, antes de qualquer coisa, antes até do Sim. orçamento. Porque o Sim. orçamento, ele deriva do planejamento, da Quanto estratégia e que logística. custou? O Central do Brasil custou quanto? Você Ah, lembra? amor, mas, né, 20 anos atrás, né, ele de filmagem foi uns 3 milhões de reais. Olha Agora eu não me só. lembro se foi inteiro. O Central do Brasil era um filme brasileiro, como qualquer outro filme brasileiro, com todos os problemas dos filmes brasileiros. O Central do Uhum. Brasil, depois estava pronto. Antes, o Cidade de Deus explodiu, mas para arrumar dinheiro para Cidade de Deus, imagina quem queria botar dinheiro naquele filme É violento verdade. que foi. O Fernando. Filmes, quando explodem, quando vão, tem que se saber que a gente, antes aqui, nós passamos os mesmos perrengues de todos os filmes. Igual, nenhum tem moleza. Eu fiz quase 30 Sim. filmes, moleza em um, independente do valor do orçamento. Filme de 1 milhão, ou de 8 milhões, de 3, de 6, todos eles, o problema é o mesmo, o dinheiro não dá. Porque um filme de 1 milhão ele é menor que de 6 milhões, então eu vou ter o problema igual num filme de qualquer porte. Pequeno, médio e Sim. grande. Entendeu? Sim. Igual. Sim. O Fernando comentou, o Fernando Meirelles comentou que o Cidade de Deus, a O2 não tinha grandes expectativas para aquele filme. Era uma experiência dele, da Kátia, né? Que queriam ali fazer um filme diferente e tal.
e que a O2 chegou a ter que montar um departamento de atendimento internacional por causa do Cidade de Deus, né? Porque é um filme que Exatamente. explodiu e colocou a E olha, produtora num outro lugar. Deus, eu acho que é um filme bem fora da curva, no bom Uhum, sentido. uhum. Eu faço um trabalho que eu vou todo ano nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida e numa outra universidade de Valência, Orlando. Eu vou com um filme novo meu, exibo, e a gente faz um Q&A, sabe? A gente conversa e Uau! tal. Até hoje eu chego lá com qualquer filme, Maria do Caritó, comédia. Tem Uhum, sempre uhum. os meninos de 20 anos de idade falam assim: meus parabéns pelo Cidade de Deus, é o melhor filme que eu já vi. Esse menino, de nascer, olha como o filme não envelheceu, olha como o filme ainda pega todo mundo. Eu passei agora esse ano 2 meses na Califórnia e aí aluguei um apartamento lá. O senhorio me tratou assim e tal. Aí teve normal, né? Teve um dia Uhum. perguntou o que que eu fazia, eu falei que era produtora de cinema, falou, que filme você fez? Eu falei, City of God. Aí mandei ele entrar na Netflix para assistir. Dia seguinte, a Flor na frente da minha porta. Mudou completamente, porque ele amou o filme. Ele tinha, sei lá, 50 anos, 45, 50 anos. Então, o cara de 20 e o cara de 45, até hoje. Então, por isso que É, eu acho que ele, ele é forma fora da curva, porque ele está aí, é vivo ainda, né? ele é Depois um de filme tantos muito anos. impressionante. A gente usa muito nos exemplos aqui do Instituto, quando a gente vai dar aula de produção aqui. A gente sempre usa o material do Cidade de Deus para, né, roteiro, o roteiro no primeiro tratamento, para mostrar um pouco, né? Acho que é um filme que marcou todas as gerações que vieram antes e Todas. depois dele, né? Um filme realmente que é um ponto fora da curva. Mas deixa eu te, né? Vamos por partes aqui. Eu tenho muita pergunta para você, cara. Estou muito feliz de conversar contigo, porque eu sou Normal. produtor também. Sim. Eu sou produtor também, mas óbvio que trabalho com cinema há pouco tempo, há pouco mais de 10 anos. E eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: eu sei que antigamente, né, antes dessa coisa do cinema digital, essa produção toda exigia que você tivesse um conhecimento do mercado muito grande, né? Quer dizer, você tinha que ligar para todo mundo, você tinha que contratar todo mundo, não tinha internet, não tinha essa coisa que tem hoje. Como é que você fazia para se organizar como produtora de coisas tão grandes nesse momento, nesse outro momento do cinema nacional? Como é que era isso? Um negócio chamado telefone fixo. Todo mundo atendia o telefone fixo. Sim. Naquela época, rapaz, eu nem sei como é que fazia, mas era por telefone mesmo, era uma comunicação. Os filmes eram feitos de forma mais lenta. Eu fazia um filme por vez. Hoje, eu tenho aqui na produtora vários filmes e séries tocando tudo meio que ao mesmo tempo, porque a gente não sabe o que vai vingar, o que não vai vingar, se está no momento para um filme, se está no momento para uma série. Então, eu tinha tempo. Eu fiquei no Cidade de Deus, eu fiquei quase um ano. Eu entrei no final do ano, fui filmar no final do outro ano. Não foram 12, Uau! foram 10 meses, 8, 9 meses de De preparação. sete. De preparação. Antes, Uau! Sim, estudando sim, de Gil de Pré. como é que a gente ia fazer aquele filme que tamanho. Então, quando Uau! o filme é grande, quando o filme é pequeno, qualquer filme, você tem que antes. Mas olha, o que mais você tem que fazer num filme, numa série, qualquer coisa, é dar tempo para pesquisa, estudo, pesquisa, preparação. Porque se você Sim, é o seguinte: estudo, pesquisa, preparação, filmagem, né? Execução, distribuição e resultado. Lançamento e resultado. É um fluxo que você tem que seguir para qualquer filme, de qualquer tamanho, claro. para qualquer coisa. Eu agora estou fazendo esse curso para você ter uma ideia do pensamento de um produtor. Vou fazer um curso online, né, com uma coisinha simples assim para. Tá. Rapaz, é um trabalho gigantesco para você Fala um pouco do teu curso. Fala um pouco do teu curso.
para completar, Ah, e pensamento, raciocínio lógico de estratégia, de planejamento financeiro e de propósito, de tudo, é o mesmo do filme. Você tem que estudar o mercado, ver como é que é, planejar, fazer um plano de negócios, executar e daqui a pouco ter um resultado. É a mesma coisa. Eu fui escapar para cá para uma outra coisa, porque eu já dou aula há muito tempo, presencial. Né? Então, eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas, na faixa, enfim, dava aula presencial entre filmes. E aí, o que aconteceu? Por que que eu comecei a fazer o curso? O curso chama-se O Produtor dos Novos Tempos. Por que o produtor dos novos tempos? Porque esse produtor de hoje, até para mim mesma, que ó, né, estou escolada aí, o mundo está diferente. O produtor hoje, o mundo, o audiovisual no mundo, no Brasil também, obviamente, ele é o futuro. Eu sou extremamente otimista com o mercado audiovisual. Porque se você olha aqui, você olha que estamos com um problema no setor público, no fomento, no apoio, né, no dinheiro público no cinema, que não é só no cinema, uhum, quanto é lugar que pensa, né? Ninguém está decepando, mas por outro lado, a gente tem um mercado gigante. E o que, que a gente precisa, o que, que a gente precisa para acompanhar esse desenvolvimento audiovisual no mundo? Capacitação. Você tem que capacitar roteirista? Tem que capacitar todo mundo da cadeia? Tem. E tem que capacitar produtor, que é a peça-chave de qualquer produto audiovisual. Sem concordo, produtor, não existe produção audiovisual. concordo, As Elisa. pessoas não sabem nem quem é produtor, não sabem nem o que faz um produtor, mas é a peça-chave. Sem produtor não existe. É verdade. Você é produtor, você sabe. Se você é um roteirista e tem uma ideia genial, um roteiro, o que você faz a primeira coisa? Vai procurar Exato. um produtor. Se você é diretor e tem um filme que você quer fazer, o que você vai fazer? Procurar um produtor. O produtor, ele é a figura. Eu não vou dizer que ela é mais importante, porque o cinema, né, a série, é um trabalho em equipe, todo mundo Claro. contribui. Mas sem o produtor, no comando dessa tropa, não existe. O produtor precisa existir, precisa captar os recursos e pagar o salário do roteirista, do diretor, de todo mundo. Né? Então, o plano de negócio dele, todo o planejamento é dele. Sim, Eu acho que a gente sim, carece de pessoas que entendam isso, né? E que se capacitem para isso. E possam sim. concorrer no mercado. Hoje, 80% do tráfego da internet é audiovisual. Vai do TikTok à Netflix. Aliás, a Netflix tem mais ou menos 4.000 títulos na sua plataforma. Tome-se Olha, tudo acontece. A Globoplay, a Disney, que comprou a Fox agora está vindo, a Apple, a todas as plataformas digitais, e você vai ver a quantidade de produto que essas plataformas precisam de conteúdo. Tem uma parte que é um conteúdo de uhum, catálogo, mas tem uma parte uhum, que são as produções novas, originais. Olha o sim, mercado que tem aí. Eu estou fazendo esse curso. Então, assim, o meu canal no YouTube, que eu convido vocês para ir visitar, Elisa Tolomelli, eu estou fazendo uhum. vídeos todos aqui em casa, aqui, na janela da casa. Eu sozinha, eu sou eletricista, ali de estrela, eu sou eletricista, fotógrafa, câmera, maquiadora, diretora, eu sou tudo. Mas o curso em si, e essas peças que estão aí na divulgação, eu fui para o estúdio e contratei 6 pessoas. Isso é audiovisual, isso é mercado. Sim, A quantidade de curso online que tem por aí agora, de tudo quanto é coisa, é mercado. O audiovisual não é só cinema, não é só série. O audiovisual é muito maior do que isso. Então, quando você vai fazer um projeto de um curso sobre qualquer assunto, você tem que fazer um plano de negócio ali, ué. Tem que fazer um plano de negócio, tem que saber que vídeo você vai fazer. As sim, plataformas estão ficando cada vez mais exigentes na qualidade dos vídeos que exibem. Isso tudo é audiovisual.
Então, o Sim. mercado é muito bom. Então, o produtor dos novos tempos, ele tem que entender isso, ele tem que se capacitar e ele tem que, para enfrentar a concorrência, porque tem concorrência, como tudo na vida. Uhum. Se você for uma pessoa que não está capacitada, meu amor, tá bom, fica ali, porque o outro vai passar na tua frente. Aí, eu estou fazendo esse curso, que estreia 10 de agosto, mas eu resolvi fazer uma coisa, que é o seguinte, eu vou fazer uma maratona audiovisual, que eu estou chamando. Essa maratona audiovisual vai ser agora, sábado, domingo, segunda e terça. Onde eu vou dar aula de graça, de grátis, para todo mundo, sabe? Ó, Porque eu tô na vibe de divulgar como é que se produz. Porque mesmo que você não queira fazer uma produção de um filme grande e queira fazer o seu vídeo você tem sei lá, qualquer pequena empresa de sabonetes ou de comida ou de uma coisa especial de empada, qualquer coisa, se você tem essa noção de como é que a banda toca, o brasileiro, ele estuda muito pouco. O brasileiro, ele gosta de executar. Ele tem talento, ele tem força, ele tem vigor, ele tem animado, vamos fazer, vamos fazer. Mas ele não tem uma coisa que é o planejamento. uhum. Por que que tantas empresas abrem e fecham? Pequenos negócios abrem e fecham. Porque as pessoas não têm planejamento. Hoje em dia, o novo mundo pós-pandemia, ele vai mudar, sabe? Eu acho que ele não vai mudar porque as pessoas vão mudar. Ele vai mudar porque a forma de viver vai ser diferente. A forma de se Sim, produzir conteúdo é diferente. A forma de sim, se consumir conteúdo está diferente. Ou você se sim, adapta, você fica, né? Você se renova, ou vai ficar para trás. sim. Então, por isso que eu fiz o curso. Isso tudo que eu estou falando, eu falo para caramba, né? Isso tudo que eu estou falando, eu resolvi fazer o curso que eu dava presencial, que eu não tenho tempo, porque daqui a pouco, em janeiro, fevereiro, eu estou filmando. Eu sou uma pessoa, eu sou uma produtora, eu sou professora, né? Não tenho a profissão professora. Então, eu tenho que intercalar. Então, eu falei, vou fazer um curso online. É um curso que tem 3 módulos. Então, o aluno, Uhum. módulo, no final desse módulo, entro eu, faço uma aula ao vivo, para tirar dúvida. Uhum. Aí, segundo módulo, o cara faz o segundo módulo, entra outra aula, o terceiro módulo entra outra aula. E eu vou fazer um concurso. Os 3 melhores alunos vão ganhar uma consultoria minha específica para eles, para os projetos deles, botar os Ó, projetos, fazer pitching. Cara, pitching eu tenho uma história engraçada, quer saber? quero saber, claro. Meu primeiro pitching foi um fiasco, mas foi um Ó, fiasco de 10 anos. Eu fui com um amigo meu, que eu não vou citar o nome porque eu não sei. Eu vou até pedir autorização dele para falar o nome dele, porque essa história é engraçada. Aí fomos para Toronto, Festival Toronto, vender. Ele tinha um projeto, eu queria produzir, estávamos juntos, fomos para o Festival de Toronto, arrumamos lá uma, no mercado uma reunião com uma produtora chinesa. Nós ficamos felizes, fizemos lá um flyer, não sei o quê. E aí, como ele falava, na época, um inglês mais fluente que eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, você fala, porque você vai falar melhor do que eu, e o projeto era dele, né? Vamos falar, né? Tá, aí uhum. chegamos numa sala gigante, né? Aí pra gente, o nosso nome na, na mesinha, uma mesinha de centro, 3 poltronas, Uhum. tava assim, um monte de mesinha de centro com mais 3 poltronas, assim, todo mundo lá fazendo um negócio, sentamos lá, esperamos, chegou a mulher, good morning, e aí o Bruno começou assim, porque esse filme, né, é um filme, nós somos brasileiros, esse filme eu comecei a pensar, não sei o quê, e então eu escrevi o roteiro, eu pensei em tal, não sei o quê, e o terceiro tratamento, não sei o quê, aí a mulher levantou, pegou o nosso flyer e falou assim, 10 minutos, deu 10 minutos, ela levantou, e foi embora, e falou assim, ó, se a gente tiver interesse, a gente entra em contato, e foi embora. E aí eu fiquei olhando a cara dele, ele ficou olhando a cara de mim, porque eu não tinha noção, era o início dessa história de pitching, eu não sabia, eu pensei que era que nem aqui, né? Você ia falar com o distribuidor, você senta, toma um café, conversa, Aham. minutos, a mulher foi embora, nunca mais apareceu. E foi.
eu fiquei, hoje a gente ri dessa história, mas na época eu falei, gente, não tinha o mínimo preparo para estar em Toronto vendo o filme, não sei o quê. Bom, 10 anos depois, ano passado, eu ganhei o melhor pitch entre 300 projetos no Rio Content Marketing e uma inscrição. O Netflix chegou no final, o prêmio era. Ganhamos um prêmio, o prêmio de melhor pitch, e ganhamos a inscrição lá, o contato com o Netflix, escrevemos um projeto lá. Enfim, em 10 anos, eu passei 10 anos me preparando para fazer pitch e ganhar. Isso é um produtor que quer. Agora me lembrei de outra história, eu estou lembrando de muita história. Você sabe Vamos lá, cara. Aqui a gente tá pra contar história. Eu não tô nem falando nada, porque eu tô adorando essa história. Tem que falar mesmo, Elisa. de fazer curso? O que que aconteceu? Eu tive que rever toda a minha carreira, porque o curso, ele é permeado, ele tem a teoria, obviamente, mas ele é permeado de exemplos práticos, né? Uhum. Eu vivi, o que que deu certo, o que que deu errado. Se você for por aqui, se você for por ali. Então, eu passo meus filmes, eu passo trechos de filmes. Então, eu tive que recuperar minha vida desde 6 anos que eu comecei a estudar música. Eu fui recuperando a vida, então as histórias veio. Então, quando eu falei para você que eu não tenho medo das coisas só tirada, lá na época do Manobra Radical, eu resolvi que eu tinha que vender o filme lá em Milão. Fechou? Eu tinha ido para Cannes, e aí eu falei, aí eu vi aquele mercado, aí tinha um festival de Milão, eu falei assim, cara, tem que vender filme, vou vender filme internacional. Porque naquela época não tinha. Aluguei um stand, peguei uns amigos que tinham filmes, peguei o material, não sei o quê, aluguei o stand, minha irmã morava na Itália, e aí peguei a irmã, levei para Milão, ela, né, falava italiano, falava inglês, melhor do que eu e tal, pá, então sempre tenho alguém melhor que eu, se eu engasgar, tem alguém para salvar. Aí sentamos lá, botamos lá um monte, tem foto disso, tá no curso. Eu botamos lá os cartazes, estou lá sentada, tô sentada, ninguém aparece. Na frente, no stand da frente, tinha um stand lá de uns coreanos, fila na porta. Aí fiquei olhando assim, aquele negócio, eu lá sentada, ninguém vinha ali falar comigo, e tinha fila na porta do outro. Eu peguei minha irmã e falei, vai lá, entra na fila, saber o que é que eles estão vendendo lá. Que filme que é que eles estão vendendo? Tem que saber. Bom, aí ela foi, né? E era o Aham. seguinte, eles tornou. Era só filme pornô, tinha fila na porta. Voltei para o Brasil, virei para o Alberto Salvar, falei assim, Alberto, vamos fazer filme pornô. É isso que dá dinheiro. Embora, para tirar da minha cabeça que eu queria fazer filme pornô. Então, eu sou essa pessoa que vai para um festival e vai para não sei o quê. E isso me traz conhecimento. Me Claro. trouxe de causa, né? Me trouxe essa coisa. Vamos! Que é, quando eu falo que o brasileiro executa antes de planejar, eu estou falando de mim. Porque quem é que sai daqui para ir para Toronto para fazer um pitch sem saber o que é pitching? Quem é que sai daqui para vender filme lá não sei aonde sem saber como é que funciona o negócio? Eu fiz isso. E está errado. Naquela época até cabia esse comportamento. Hoje não É, cabe mais. não cabe, não Hoje cabe. você de ter uma reunião na Amazon, você não pode fazer isso que eu fiz lá. Não tem mais tempo para isso. A É, já concorrência está está no aqui, ó, carbucho. É, tá no teu cangote. Não pode mais fazer isso. Hoje é, é eu inconcebível. eu brinco que é Não por tem causa do espaço. Excel. Eu brinco que é por causa do Ó, Excel. O Excel foi. vou parar de falar, pode falar um pouquinho. Imagina, Elisa, tá maravilhoso. Eu acho que a gente está aqui para ouvir tuas experiências, né? Poxa, uma produtora Tô que vendo você gente mesmo. rindo de mim. Olha, Você, gente, eu falo isso tudo, mas eu sou séria, viu? Ai, um monte de gente você, rindo de mim. ó, o pessoal está perguntando como participar do curso, está dizendo que já se inscreveu. A gente vai colocar, Então, ó, deixa eu só falar uma coisa para a galera aqui. Pessoal, esse curso, oi? Desculpa, Elisa, conta não aí a ouvi. novidade de fazer com o Instituto da Bolsa. Vamos sim. Eu até vou falar para vocês. O curso, pessoal, esse curso da Elisa é um curso que a Elisa montou e que o Instituto achou incrível
e a gente está querendo divulgar o curso, está querendo que o curso aconteça. Vamos divulgar para os nossos alunos também. Ele é um curso que não tem a ver com o Instituto de Cinema, esse especificamente, né? É um curso da Elisa mesmo. Ela vai estar, inclusive, como ela falou, vai estar aí no canal do YouTube falando sobre produção nos próximos dias aí, né? Que você falou que é sábado, domingo, segunda e terça. Não, deixa eu explicar. Essa maratona, quem quiser participar, escreve logo, tá, gente? Porque já tem quase 150 pessoas inscritas. E escreve logo, porque daqui a pouquinho eu vou fechar, porque não tem condição, né? Essa maratona é o seguinte, elisatolomelli.com.br /maratona-audiovisual. Se inscreve, Uhum. é gratuito, tá? É um conteúdo gratuito. E o curso ele vem depois. E o Instituto vai sortear uma bolsa. É isso que eu quero que você fale. É isso aí. Vamos sortear uma bolsa para o pessoal, para os alunos do Instituto de Cinema. É, A gente vai divulgar. Oi? só para os Oi, seus alunos, Lisa. estou falando. Vocês, alunos e ex-alunos também vale, né? É isso, alunos e ex-alunos. Nós vamos sortear uma bolsa no curso da Elisa para os nossos alunos e ex-alunos. Ó, o Dida Andrade aí, ó. A Samara, Samara dizendo que já, Samarone dizendo que já se inscreveu. É isso aí, tem que fazer. Mas, Elisa, vamos conversar um pouco mais aqui. Eu quero saber mais coisas. Até tem uma pergunta aqui da Júlia, está perguntando qual é a maior dificuldade em se produzir um filme para além da captação. O que você acha que é mais difícil nessa? Você que também trabalhou tanto como produtora como produtora executiva, né? O que é mais difícil para você? Olha, o mais. Eu acho que tem várias partes difíceis, assim, mas eu acho que o mais importante, digamos aqui, não vou nem dizer difícil, mas importante, justamente é o momento em que você faz o seu desenho de produção do filme, né? O produtor, ele faz um desenho de produção que vai desde do argumento, aqui desde a ideia, até o lançamento do filme. Esse desenho de Sim. produção, ele tem que ser muito bem estudado. Quando você vai fazer um filme, Uhum. por exemplo, eu fiz um filme chamado Como Esquecer. Não sei se você viu, Tá. e tal. Esse filme foi um filme bem desafiador para mim, por exemplo. É um filme pequeno Uhum. de autor, é um filme que não é um filme grande, um filme bem pequeno. Uhum. Conta a história do amor entre duas mulheres. Então, quando eu fui fazer esse filme, como é que eu desenhei ele, né? Como é que eu desenhei? Vocês vão saber lá no curso, que não dá tempo de fazer aqui. Mas o desenho é estudar esse universo. Se você vai fazer um filme na Amazônia, você tem que estudar o universo. Você vai fazer um filme com animais, com crianças, qualquer filme que você for fazer, esse momento inicial de estudo pessoal teu, tá? Eu não estou falando de mais nada, estou falando de você, produtor, que vai desenvolver Uhum. um produto que será seu. Se você tiver lucro, é seu. Se você tiver prejuízo, é seu. Se você conseguir dinheiro, bem. Se você não conseguir dinheiro, não vai fazer o filme. É um estudo teu, pessoal, próprio. Antes, Sim, tá? Antes de sim. você sair com o filme na rua, antes de você contratar o roteirista, né? Que universo Uhum. é esse? Esse filme tem público? Será que tem gente para assistir? Qual é o meu público-alvo? Qual seria a minha forma de. Qual seria o meu plano? Tudo não seria, tá? Qual seria o meu público-alvo? Qual seria a Sim. minha estratégia de captação? Qual seria o caminho que eu escolheria para isso ou para aquilo? Você mesmo ali estudando a viabilidade do projeto para você falar assim, acho que dá. Sim. A hora que você fala, acha que dá, aí você sai daqui para lá. Aí você sai para o mundo. Aí você começa, nesse estudo, aí você começa com o roteirista, com o diretor, traz um ator, vai no patrocinador, Sim. leva para lá. Aí você começa a fazer o desenho de como é que você quer. Você quer trabalhar com atores famosos? Você quer trabalhar com atores não famosos? Qual é a tua proposta do Sim. produtor? Qual é a do diretor? Qual é a minha proposta artística para esse projeto aqui? Porque se eu não tiver uma opinião própria sobre o mundo, sobre o projeto que eu quero fazer, como é que eu vou conversar com o diretor sobre os caminhos do meu projeto? Né? Sim. Nesse sentido, porque, de novo, cinema é trabalho em equipe.
Eu não vivo sem o diretor, sem o roteirista, e o resto da equipe, nem o resto da equipe vive sem mim. É um trabalho de equipe. Mas a responsabilidade do filme, em todos os sentidos, jurídicos, financeiros, de resultado, é do produtor. Não é de mais ninguém. Sim, Então, sim, antes de você entrar, porque quando você for falar com o roteirista, você vai brifar o roteirista, você vai dar parâmetros para o roteirista. Porque as ideias, elas voam, a criatividade é imensa. Você tem que dizer, olha, pode criar tudo que você quiser nessa caixinha aqui, ó. Caixinha desse tamanho, não é desse tamanho. É? Como é que isso, você vai saber falar isso para o cara? Como é que você vai sim, saber que ele vai escrever um roteiro e aquele roteiro está dentro da tua caixinha? claro, claro. Como é que você vai dizer para o diretor, quando você chamar o diretor, falar assim, olha, esse filme aqui é um filme que vai ter essa caixinha. Você se enquadra dentro dessa caixinha? Porque se ele não se enquadrar dentro dessa caixinha, ele não é o diretor para este filme aqui. Pode ser o diretor para Sim, depois, né? Tal. Mas sim, eu estou falando de caixinha, é o seguinte, você dá para todo mundo, se você fizer, eu nunca estourei o orçamento. Por que, que eu nunca estourei o orçamento? Porque eu desenvolvi essa técnica. Eu comecei a ser produtora porque eu entendi que eu tinha que dar parâmetros. Quando eu vou, sei lá, para qualquer um, fotógrafo, eu tenho que dar parâmetros para uhum, ele. Pô, você não tem 3 câmeras, vai ter uma câmera, porque o orçamento, isso aqui, tudo baseado num orçamento, numa estimativa que eu tenho de conseguir os recursos. Qual é o tamanho das minhas pernas? Minhas pernas, eu vou conseguir 6 milhões para esse projeto? Ou eu vou conseguir 2? Eu acho que eu vou conseguir 2. Então, eu tenho que desenhar um filme para 2. Não adianta eu querer sim, fazer, ter um projeto de 6 e querer fazer 2. Não, eu tenho que sim, fazer um filme sim. assim. Então, quando eu falo dessa captação de produtor e tal, é, é isso, esse estudo, esse tipo de desenhos, né? De tipo de pensamento, como é que você pensa essa estrutura, como é que você pensa esse raciocínio. Esse curso é um Uhum. pouco isso também, sabe? Porque ensinar o povo a raciocinar nesse caminho, nos caminhos, né? E mais, o que você desenha aqui no começo para o filme, né? Fiz o desenho, né? Lógico que não acontece do jeito que eu planejei no começo. Porque Sim, o caminho sim. é tortuoso. Eu vou aqui enquanto a pedra tem que desviar, enquanto uma chuva tem que desviar, enquanto, né? Mas você tem um propósito. O propósito é aquele lá, tem que chegar ali, ó. Então, como é que eu Uhum. chego lá? Estou indo até Sim. chegar, né? Então, esse desenho de produção, ele vai, né, se modificando, né? Ele vai se adaptando. Você Então, não trabalhou sei se eu com. mas eu acho que é o seguinte, eu acho que o mais importante, e não sei se é o mais difícil, porque depende, para cada um, uma fase é mais difícil. Eu posso dizer a fase que eu gosto mais, que é a de lançamento do filme. Adoro lançar filme. Adoro. Elise, sabe o que eu ia te perguntar? Você falou do Como Esquecer, né? Que é um filme que lida muito com aquela coisa do preconceito, né? Foi um filme polêmico na época. Ele saiu na imprensa, ele teve fez um buzz, né? A Ana Paula Arósio estava num momento também forte da carreira dela ali, né? Era uma coisa. E aí, quando você trabalha num projeto polêmico como esse, né? O que que te motiva também a temática do filme? Você escolhe filme por isso? Eu escolho o filme por um conjunto de coisas, sabe? Uhum, Eu acho que a primeira coisa é eu me apaixonar pela ideia, né? Nós produtores que ter muita criatividade, persistência e paixão. Então, assim, quando eu vejo uma história e eu me apaixono por ela por algum motivo, ou porque me toca o coração, ou porque eu acho que é um assunto que é bacana de se falar, ou por qualquer motivo que seja, o ato uhum, seguinte, eu posso adorar aquela história ali e essa história não ter a mínima condição de chegar no mercado. Isso pode ser uma coisa pessoal. Eu gostar de uma história não necessariamente pode significar que essa história vai virar uma série, vai virar uma coisa, porque eu gostei daquela história, né? uhum, Então, uhum. como é que eu gostei
aquela história, eu começo o estudo de viabilidade dessa história, que é o que eu acabei de falar. Eu vou começar a olhar se Sim. tem público, olhar, vou pesquisar, como se diz, os filmes parentes, assim, o que que tem no mercado brasileiro, Parecido. eu começo a estudar, né? Eu pego meu Uhum. repertório, que é uma outra coisa que o produtor tem que ampliar para poder até fazer esse tipo de análise, esse tipo de desenho de produção. Eu começo a pegar meu repertório, começo a estudar e começo a fazer, boto até no papel, sabe? As coisas assim. Tem Uhum. como é que eu decidir de fato, porque do momento que eu gosto de uma história até eu falar vou fazer, tem aqui um tempo. Eu posso gostar Ah, de três histórias, eu vou fazer só uma. Eu estudo a possibilidade financeira, de produção, de captação, as possibilidades artísticas, as possibilidades técnicas. Isso eu com eu. Eu não estudo isso com alguém. Eu estudo isso comigo ali, eu fazendo, né? Porque sim. é importante eu ter a minha opinião própria sobre o filme. Aí eu posso ir e aí eu vou trocar ideias, aí eu vou mudar minha opinião por aqui, por ali, aí eu vou firmar minha opinião em alguma coisa que eu tenho certo, aí começa o processo, né? Eu trago o Sim. roteirista, o diretor, e vamos trocando ideia e vamos fazendo o mesmo filme. E aí anda, né? Mas antes de qualquer sim, tem todo esse momento de estudo, de deixar a história entrar De na veia. imersão. É, tem. Você trabalhou com grandes diretores ao longo da tua vida, né? Trabalhou com o Walter Salles, com o Fernando Coimbra, trabalhou com a Sandra Werneck, trabalhou com o Vinícius Coimbra, que é um cara que dirige muita novela, né? Dirigiu muita TV. Dois Você vê diferença? Você acha que faz diferença para o produtor o tipo de diretor que você trabalha? E com qual é essa diferença? certeza absoluta faz diferença, né? Então, Ó, assim, eu trabalhei com muitos diretores, eu formei minha própria opinião sobre os diretores que eu gostaria de trabalhar a partir do momento que eu fosse produtora. Porque quando você é produtora, você uhum, está ali, você não tem esse poder, né, de escolher ou não escolher, topar uhum, ou não topar. Você vai trabalhando e você vai vendo o modo de cada um trabalhar e você vai vendo qual é o modo que você se adapta, certo? sim, E sim. aí, eu acho que também devia existir um curso escrito que falasse o diretor dos novos tempos. Porque os diretores, juro por Deus, alguém tem que fazer esse curso, não vou ser eu, mas o diretor dos novos tempos. Porque o diretor dos novos tempos, ele é diferente também. Eu, nesses últimos filmes que eu fiz, nos últimos, sei lá, 4 filmes, eu trabalhei com diretores de televisão. O Vinícius, eu fiz Uhum, 2, o João Paulo de Maria do Caritó, o Alan Fitterman, que fez o Berenice Procura. uhum. E foi muito prazeroso, porque o diretor de TV, ele é responsável pela parte artística e responsável também pelo orçamento. Ele sabe quanto é que custa a ideia. Né? Então, o que acontece é que o produtor e o diretor, eles precisam fazer o mesmo filme. E nisso, Essa frase é, é essa verdade. frase é fundamental. Então, eu vou repetir. O Tem- diretor e o produtor precisam estar fazendo o mesmo filme. Senão, não existe orçamento que aguente. Existe mental que aguente. E não existe integração de equipe que aguente. Não existe, porque você quebra ao meio uma coisa que é para ser junta. Sim. Você não está fazendo o mesmo filme com o diretor. Já fiz filme assim, enquanto produtora executiva, como produtora não, mas como produtora executiva, sim. Nossa, isso Uhum, é um problemão. E isso reflete no resultado do filme na tela. Reflete, tá? uhum. Então, essa junção, o que é dirigir o mesmo filme? Os dois têm o mesmo interesse, fazer um puta de um filme, certo? Então, não adianta o diretor chegar e falar assim, porque eu quero aquela locação, eu quero. Não adianta.
E não adianta o produtor falar assim, não te dou, não te dou, não te dou. Não é assim que funciona mais. Já foi. Outro dia me falaram numa live assim, mas o produtor é aquele que diz não, né? Eu falei, não. Lógico que ele pode dizer não. Mas antes de dizer não, Sim. existe um caminho de negociação com o diretor, no caso que a gente está falando, de o seguinte, olha, não dá para ser assim, não tem dinheiro para isso daqui. Mas olha, eu te dou isso aqui. Não serve? Não. Então, não, isso aqui não serve mais. Vamos aqui. Encontrar a solução junto, os dois. Eu tentando viabilizar as ideias dele e ele entender Sim, os meus limites orçamentários. Se isso não, claro. vou repetir, não tem orçamento que aguenta. E se não Sim, tem orçamento que aguenta, quem é que vai se estrepar? É sim, o diretor? Não é. sim. É o produtor. Ó, mas posso te falar uma coisa? A gente tem tanto a Júlia Rezende quanto a Carol Fiorati, elas dão cursos de direção aqui. O Fernando Coimbra também, né? Então Fernando eu Meirelles. já. Fernando Oi? Não, Meirelles. não, o Fernando Coimbra, o Fernando Coimbra do Lobo Atrás da Porta, também dá aula de direção aqui no I. Ah, Aqui tá, no porque quando você Instituto, falou Fernando Coimbra, eu falei, tá confundido. o Fernando Sim. Meirelles já deu palestra, mas acho que curso ele ainda não. Ainda não. Agora, quem sabe você convence ele, né, Elisa? Agora, É. o Coimbra, a Carol Fiorati e a Júlia Rezende deram cursos de direção aqui já. E eu noto já uma mentalidade diferente, uma mentalidade, na verdade, Sim. muito mais contemporânea mesmo, já pensando nessa coisa do orçamento, do público, do lançamento. Não é simplesmente uma coisa que você está fazendo que você está ignorando. A Júlia Rezende é filha de uma das maiores produtoras de cinema que a gente tem. O Prendeu em Grande Casa, Marisa amor. Leão, grande Marisa Prendeu em Leão. Casa. Mas eu acho que existe realidade. Eu acho, quando eu estou ficando aqui que falar do diretor dos Novos Tempos, mas tem que falar assim, o fotógrafo dos Novos Tempos, todo mundo dos Novos Tempos, porque o mundo, gente, ele está em processo de mudança Sim, do tempo. Tudo bem sim. que a gente tem pandemia aí, mas nem é só por causa da pandemia, não. A pandemia só atrasou algumas coisas. A gente tem aí 100 produções paradas por conta da. Uhum. Olha o volume de produção que tem. É, terrível, terrível. Então, ou a gente, por exemplo, o roteirista, por exemplo, ou o roteirista entende como é que funciona uma sala de roteiro, quais são as regras, que ele não é dono da ideia dele 100%, que haverão Uhum. outros roteiristas, Uhum. e que ele vai escrever o que o canal quiser. Enquanto se ele não sabe disso, ele não tem nem que entrar numa sala de roteiro. Se ele não se adapta a isso, ele não tem que entrar, ele tem Sim. que ter outro tipo de projeto, por exemplo, e não para Uhum. a Amazon, para a Netflix, porque é assim que funciona. Ah, Então, todo mundo está tendo. É um mercado aí audiovisual enorme aparecendo para a gente? É. É bom? É. Existe felicidade lá na frente? Existe, para quem souber se adaptar aos novos tempos. Não se produz mais como eu produzia lá. Não se vai mais para Milão, compra lá o negócio lá e vai lá vender filme assim. Não faz mais isso. Não sim, vai mais fazer pitch. sim. O que é um pitch? Como é que você se comporta? O que você tem que escrever? Como é que você tem que falar? Não vai, Uhum. meu amor. Você se queima na primeira e depois, Sim, daqui a um ano, ninguém fala, ah, foi que cara lá, ó, que falou que negócio. É. Ou concordo com isso. em todas as áreas, não só na área da produção, ou vai Ô, ficar. Elisa, vou te fazer uma última pergunta, porque a gente está mais ou menos uns 5 minutos do final da live. Já? Passou, olha, posso falar? Eu já fiz algumas lives aqui no INC, não é sempre eu que estou aqui no comando da live, graças a Deus, amém. Mas foi a live mais rápida que eu já fiz na vida, porque você foi tão brilhante, interessante, falou tanto, tão bom, eu te ouvi, que passou voando, cara. Agora, vou te fazer uma pergunta seguinte: você foi produtora executiva de. Oi? Não, eu ia falar, o melhor é que tem aqui 27, 30 pessoas ali, ó, ninguém está indo embora. Isso é bom também. Estão aí, estão segurando. E muitas outras vão ver, porque a live vai ficar publicada. Ah, é? Me manda, É, e me manda a gravação que eu publico aqui nas minhas também. A gente duplica o. fechou.
Perfeito. E até já vou reiterar para o pessoal aqui. Vai ter o sorteio do curso da Elisa, Produtor dos Novos Tempos. Vai ter o sorteio. O link está no Stories. Você entra aí no Stories para concorrer. Alunos e ex-alunos do INC também. Muito legal. Elisa generosíssima, dando esse presente para a gente, né? Além disso, tem as lives que ela vai fazer aí no canal dela esse final de semana, que você não pode perder, que é muito bacana, tá? Nós vamos também divulgar nos nossos canais aqui as tuas lives, hein, Elisa? Nós vamos fazer uma divulgação aqui ampla também. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Você foi produtora executiva de grandes filmes e produtora de grandes filmes. O que é mais difícil para você? Produção executiva ou produção? Sei lá. Eu acho que a produção hoje em dia, porque a produção executiva, como eu já fiz muito, assim, perdeu um Uhum, pouco a novidade, assim, sabe? uhum, O trabalho de produtor tem muito mais desafio hoje para mim do que o do produtor executivo, sabe? uhum, uhum, Ser produtor executivo durante tantos anos foi ótimo, porque hoje, enquanto produtor, eu sei exatamente onde é que o dinheiro escorre se você deixar. Eu sei onde é uhum, que se gasta o dinheiro, uhum, sei como é que uhum, funciona. Então, uhum, foi muito bom para mim. Mas eu acho que ser produtora hoje me dá mais desafios do que ser produtora executiva, sabe? Eu acho que uhum, hoje eu uhum. cheguei no meu lugar, depois de um monte de coisa que eu te contei aí, hoje estou no lugar, eu encontrei o meu lugar no cinema brasileiro. Que legal, que coisa linda de ouvir, meu. Parabéns, parabéns pela tua história, pela tua carreira, pela tua generosidade, pelo teu brilhantismo, porque só de ouvir você falar um pouquinho aqui já me inspirei, já tenho frase para minha aula que eu vou usar também quando eu der aula de produção, Essa é da frase da Elisa Dolomé. Mas te citar lá nas aulas. eu sou uma pessoa de boas frases. Às vezes, é porque as frases elas sintetizam um pensamento, né? Eles sintetizam uma situação, né? O poder eu gosto muito do poder, eu gosto muito de Dalton Trevisan, né? Porque é o poder Sim, da síntese, né? De você ler uma coisa de sim, uma página e aquilo te dá uma série de 10 capítulos, de 10 episódios, sim. de uma página, porque tem tanta coisa contida ali nela. Eu gosto muito disso. Enfim. Obrigada, viu? Muito bom. Aqui, ó, Imagina, uma honra te ter aqui. Teu curso é dia 10 de agosto, não é isso? começa de agosto e as inscrições começam dia 4. Ah, dia Tá. 4 e 5, para quem quiser fazer o curso, tem 30% de desconto. 2 dias de. Ó, que maravilha. E nós vamos anunciar aqui nas nossas redes também, viu, Elisa? E vamos fazer outras com a Elisa, Masterclass aqui no Inc. Vamos começar a namorar essa mulher, tentar trazer ela para cá, porque é uma honra, né? Imagina ter um profissional desse calibre, com essa experiência, com esse brilhante, essa vontade de colocar a coisa para frente, falar para gente. Eu sinto uma carência enorme de bons produtores falando, porque minha área é produção, eu não sou um produtor experiente o suficiente para estar no teu lugar, para falar como você, e é uma honra te ouvir. Então, produtores como você precisam falar. Os produtores, em geral, são difíceis do INC conquistar. A gente tem excelentes diretores, diretores de fotografia, ó, Escorel, Jacó, um monte de diretor de fotografia incrível que está aqui com a gente falando, diretores incríveis, e o Lula Carvalho, né? Não posso esquecer de ninguém. E cadê os produtores, rapaz? Cadê os produtores bacanas aí, ó? Tá aí. A Marisa Leão, a Marisa Leão já fez até pitching aqui de aluno. Ela é muito legal também. Você vê, produtores grandes, renomados, falando com os alunos. Então não perde o curso aí da Elisa no dia 10. Tente se matricular antes para ter desconto. Se cadastra no link que a gente colocou aqui no Stories para você poder concorrer. E vamos às últimas palavras aí, se despede aí, fala pra gente, Elisa, o que, que você quer dizer aí para esse Brasilzão de meu Deus? Eu quero dizer que o futuro do mundo é audiovisual. Eu acredito no futuro do audiovisual. E é uma área muito boa de trabalhar, muito rica, muito cheia de coisa boa e que paga bem. É isso. Então vamos lá. Olha esse otimismo, galera. Num momento como esse, a gente precisa disso. É bom. Paga bem porque é bom. Exato. Portanto, Temos que tentar. se empenha, né? Procure saber.